Solo Leveling é um manhwa muito conhecido mundialmente por ter um protagonista muito forte e apelão a todo momento, e vai se tornar ainda maior com o lançamento do anime. Mas vocês sabiam que existem outros personagens com enorme potencial que também merecem serem chamados de forte? Então, nesse vídeo, nós vamos falar do top 10 personagens mais fortes de todo o Solo Leveling, considerando aqueles que tiveram seu poder revelado e excluindo as sombras do Sun Jin-woo, ou esse rank aqui seria uma boa parte dessas sombras. Então, em 10º lugar, nós temos o Sung Il-hwan, o pai do nosso protagonista, que se mostrou ser ainda mais forte assim quando foi demonstrado dentro de uma dungeon anos depois do seu desaparecimento, e logo quando ele estava no meio de um interrogatório, conseguiu derrotar de uma forma humilhante o caçador Hwang Dong-soo, que era de rank S e dito ser muito forte e importante lá nos Estados Unidos. E até mesmo o próprio Il-hwan era um dos receptáculos dos fragmentos da luz mais brilhante, que era uma parte dos grandes governantes, seres muito poderosos. E após ser resgatado por esses governantes dentro de uma dungeon que estava preso, ele conseguiu concluir um dos maiores feitos de todos, que foi enfrentar alguns monarcas enquanto o protagonista estava incapacitado, e até mesmo perdendo a sua batalha foi o suficiente para que o Sun Jin-woo pudesse retornar ao combate. E ele só não fica mais acima no ranking ainda, por não ter demonstrado mais de todo o potencial desperdiçado que ele teve antes de chegar o momento em que ele morreu. E em 9º lugar, nós temos Christopher Reed, outro receptáculo do fragmento de luz mais brilhante dos governantes, e já era mesmo considerado um nível nacional e o mais forte de toda a América, tendo inclusive uma transformação incrível que ele usa em batalhas, demonstrada quando ele estava indo contra um de seus inimigos. Mas infelizmente, ele acabou morrendo de uma forma simples e fora de tela, o que fez com que a gente perdesse ainda mais de uma forma para a gente ver como ele usava seus poderes. E também isso aconteceu quando os monarcas começaram a caçar o receptáculo dos governantes, então ele acabou sendo um dos principais alvos. Em 8º lugar, nós temos Thomas Andre, que também era o caçador mais forte da América, mas dessa vez com o título nacional do caçador mais forte de todo o mundo em Solo Leveling. E ele foi um dos personagens mais hypados em questão de força para se tornar um potencial rival do protagonista, por ter uma força bruta incomparável e um poder que superou o de todos que foram mostrados, com exceção, obviamente, do próprio protagonista, podendo inclusive invocar uma armadura poderosa que o deixa mais forte e resistente, junto de uma habilidade muito similar à do Sun Jin-woo, a mão do governante, que atrai as coisas para sua direção e para onde ele mesmo desejar, algo extremamente avançado e raro, até mesmo entre os caçadores de rank S. Em 7º lugar, nós temos os governantes, que são seres antigos criados pelo Ser Absoluto, praticamente o deus de Solo Leveling. E os inimigos monarcas também são eles, porque eles são seres poderosos nascidos para proteger o mundo, sendo até mesmo fortes o suficiente para matar o Ser Absoluto. E, inclusive, foram esses seres transcendentes dos governantes que colocaram as dungeons e os portais do planeta Terra dentro desse manhwa, com a intenção de fazer com que a Terra se acostume com a mana e que aguentem muito melhor a guerra que estava por vir dos governantes contra os próprios monarcas. E em 6º lugar, nós temos a monarca das pragas, Kiresha, a rainha dos insetos e um dos 9 monarcas, que mostrou um pouco mais de sua força quando estavam indo atrás do Sun Jin-woo e tentaram matá-lo, enquanto ele ainda estava, entre aspas, mais fraco do que ele deveria ser. Mas ela, mesmo com seus poderes, usando toda a sua força para manifestar até mesmo a alma de seu corpo, poderes de veneno e alta regeneração, que são poderes muito bons, ela não foi capaz de mostrar muito mais, sendo a própria rainha dos insetos, já que infelizmente foi derrotada pelo Sun Jin-woo antes mesmo dos outros 2 monarcas que foram nessa missão junto com ela. E um deles é esse que está agora no 5º lugar, onde está o Rakan,
o grande monarca das bestas e o rei das feras, e com uma força avassaladora, até mesmo com sua transformação em um leão branco, apavorou todos os caçadores de Rank S que estavam na sua frente, que nem mesmo conseguiram ter a força para se mover e lutar contra ele. Tiveram até sorte de não morrer no meio desse combate. E durante a batalha contra Sun Jinwoo, ele foi definitivamente um grande desafio, conseguindo cortar e perfurar o peito do protagonista, causando uma situação de quase morte para o Sun Jinwoo naquele exato momento, provando muito de sua força por ser um dos poucos personagens a conseguir fazer o protagonista chegar a essa situação extrema de quase morte, praticamente beirando ela. E em quarto lugar, o terceiro monarca que estava lá presente com eles, o Monarca do Gelo, e também um dos primeiros monarcas a serem apresentados para nós, com poderes de gelo e uma força e velocidade incríveis, sendo capaz de rivalizar com todos os caçadores Rank S que foram apresentados, principalmente por conta desse potencial que ele tem do seu poder de gelo. E quando ele estava lá contra o caçador Christopher Reed, foi ele mesmo que conseguiu matá-lo, provavelmente com gelo para poder perfurar o corpo do caçador. E foi ele também que usou seus poderes para prender Sun Jinwoo enquanto estava lutando contra o pai dele, até que ele se tornasse um monarca das sombras, junto dos outros soldados que também estavam lá presos. E esse personagem demonstrou também a sua força, matando Gu Gon-hee, o chefe da Associação de Caçadores Coreanos, que mesmo pela sua idade já avançada, ainda era também um receptáculo do fragmento de luz mais brilhante, e tendo uma força extrema. E chegando agora no terceiro lugar, em questão de força pura, nós temos Ashborn, o antigo monarca das sombras, que com sua enorme força ficava somente abaixo de Antares, mas ainda assim sendo o único monarca capaz de aguentar a força do monarca da destruição, que é exatamente esse que eu acabei de mencionar, o Antares. E todo o poder do monarca das sombras dessa época estava concentrado nas suas sombras, que eram extremamente fortes, como o próprio Bellion, que é mostrado lá no final do manhwa, e diversos dragões que estavam no mesmo nível de poder do dragão Kamish, que foi considerado uma calamidade mundial assim que pisou no mundo humano. E foi graças até mesmo ao próprio Ashborn que os governantes foram capazes de acabar com a guerra contra os monarcas há muito tempo atrás, enquanto ele reconstruía o seu exército após conseguir derrotar outro monarca. E em segundo lugar, considerando toda a sua força, temos Antares, o monarca da destruição e o rei dos dragões, o segundo monarca mais poderoso já apresentado, e que comandava um poderoso exército de dragões também, no mesmo nível da calamidade, o Kamish. E esse personagem, além de ter uma força natural em sua forma humana, possui mais duas transformações, uma que faz com que ele se torne um enorme dragão vermelho que cospe um fogo destrutivo, aniquilando tudo em seu caminho, ficando frente a frente com o protagonista e quase chegando ao ponto de derrotá-lo, sendo até mesmo definitivamente o maior oponente que Sun Jinwoo já teve que enfrentar. E a outra transformação é usada somente no final da batalha dos dois, onde ele assume mais uma forma humana, mas como se estivesse bem mais forte, ou até mesmo com algum tipo de escudo ou uma armadura bem mais elaborada. Ele muito bem poderia ter se tornado o maior vilão de todo o Solo Leveling se tivesse sido um pouquinho mais bem desenvolvido. E em primeiro lugar, obviamente, nós temos o protagonista Sun Jinwoo, o monarca das sombras e o mais poderoso de todo o manhwa, que é tão poderoso que até ganhou fama dentro do manhwa e pelo fandom de ser apelão demais, e que nenhum inimigo é capaz de enfrentá-lo e vencê-lo. E infelizmente, isso acaba se tornando a mais pura verdade, só que ao mesmo tempo, esse também é o diferencial do manhwa e que faz ele ficar ainda mais divertido. E eu tenho certeza que essa diversão também vai ser mostrada no anime, que já está lançando e que eu estou muito ansiosa para ver todos os episódios e trazer vários vídeos aqui no canal para vocês.
E quanto à força e o poder desse protagonista Sung Jin-woo, vocês vão ter que ver pelo anime e também por vídeos, que eu tô muito ansiosa aqui. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro todas as vezes que nós tivermos uma nova atualização de Solo Leveling e outros animes maravilhosos para você aproveitar. E por último, um momento especial para todos os membros do nosso canal: o historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Charland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros, Glitch TV e Good Yato.